Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesse domingo às 7h30 da noite, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão. E se você quer conferir a escalação completa do Timão, já se inscreve no nosso canal e deixa o seu like no vídeo, que é de extrema importância. Começando pelo gol do Corinthians para esse confronto tão importante do Brasileirão, Diniz deve manter Hugo Souza como goleiro. Na última partida contra o Rosário Central, o Hugo foi um goleiro bastante importante. Fez várias defesas difíceis, conseguiu segurar e conter o ímpeto do Rosário Central, fazendo algumas ceras que foram de extrema importância no jogo, acalmando e abaixando um pouco a pressão do time argentino, e é um goleiro super importante do Corinthians também para esse confronto. Na lateral direita, o Fernando Diniz deve manter o Mateuzinho, um lateral que tem feito uma grande temporada e tem deixado a desejar em alguns cruzamentos, em algumas partes do setor ofensivo, mas acredito que é um dos laterais mais completos do futebol brasileiro e tem tudo para ser convocado na próxima data FIFA. Já a dupla de zaga do Timão novamente terá Gabriel Paulista como um dos zagueiros, um zagueiro que é extremamente seguro e se encaixou perfeitamente no time do Fernando Diniz. Um zagueiro que adora jogos mais complicados, um jogador que é a cara do Corinthians, um jogador bastante raçudo, que faz falta quando tem que fazer, mas também consegue ser um zagueiro muito técnico quando tem que ser. Ao lado do Gabriel Paulista, novamente iremos com Gustavo Henrique, um zagueiro também que, diferentemente do Gabriel Paulista, é um zagueiro muito mais técnico e acredito que hoje é um dos líderes, um dos exemplos do time do Corinthians. Na última partida, no empate contra o Rosário Central, acredito que foi um dos principais nomes do Corinthians, um zagueiro que cortou quase todas as bolas que foram cruzadas na área do Timão, um zagueiro que transmite muita segurança. Já na lateral esquerda do Timão, novamente teremos Matheus Bidu, um lateral também, assim como o Mateuzinho, muito completo, que tem feito um excelente ano de 2026 e que nessa partida contra o Cruzeiro será uma grande válvula de escape, já que o Cruzeiro tem pontas muito agressivos que quase sempre estão no ataque, driblando ou fazendo jogadas individuais. O Matheus Bidu precisará aí ter consciência defensiva, mas também poderá atacar as costas dos laterais do Cruzeiro e dos pontas, que são muito ofensivos. Então, o Matheus Bidu para essa partida é um dos caras mais importantes para o Corinthians conseguir um bom resultado contra a equipe do Cruzeiro. Agora, partindo para o meio de campo do Corinthians, o primeiro volante é o Ranielli. Assim como o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, jogadores do sistema defensivo, o Ranielli foi outro grande destaque do Corinthians na partida da Argentina. Um zagueiro que deu uma sustentação muito grande no meio de campo, fez vários desarmes, mas também conseguia sair jogando e triangulando, fazendo bons passes, boas triangulações no meio de campo, ajudando o tempo a passar e o Corinthians conseguir um bom resultado. Ao lado do Ranielli, o Corinthians terá o volante Alan novamente. Como o Alan está suspenso aí na partida da Libertadores, pois foi expulso no primeiro jogo, a tendência é que ele seja titular absoluto nessa partida contra o Cruzeiro. Não vejo motivo do Fernando Diniz optar por poupar um time, já que o Corinthians poupou nas últimas partidas do Brasileirão, no confronto contra o Atlético Paranaense, e na Copa do Brasil o Corinthians foi eliminado. Então não foi uma boa decisão em poupar os titulares. E o Alan, como não atuará na Libertadores, não tem chances aí dele não jogar essa partida, já que o André também ainda está lesionado e ainda não atuará no Timão. Agora, um pouco mais pela direita, praticamente como um atacante do Corinthians, o Caio César. Acredito que também esse é outro jogador que tem sido fundamental no esquema do Fernando Diniz e muitas das vezes tem sido a solução. Um jogador que dá muito espaço aí
ponta direita, um jogador que cria muitas jogadas individuais, um jogador que é muitas das vezes a válvula de escape do Corinthians em jogos mais truncados, em jogos mais difíceis, pois eles têm o drible, um jogador que prende a bola e consegue fazer boas ações no ataque. Agora mais pelo lado esquerdo, como um meia esquerda que muitas das vezes com a bola se movimenta por todo o campo, Breno Bidon. Como disse, o Corinthians aí deverá ir com força máxima, visando que o confronto de volta da Libertadores em casa, o Corinthians não precisa fazer viagem nem se desgastar, e o Corinthians também atuará só na quinta-feira, então terá um intervalo bastante grande de cerca de 3 dias para descansar, para atuar nesse confronto contra o Rosário Central pela Libertadores. E o Breno Bidon também, outro jogador muito útil no esquema do Fernando Diniz, um jogador que é peça fundamental para as construções ofensivas e para o controle de jogo com a posse de bola do timão. E como o primeiro atacante, um meia atacante do Corinthians, um segundo atacante para essa partida, o Fernando Diniz deve ir com o Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro é um jogador que desde a chegada do Fernando Diniz cresceu bastante de produção e tem sido um dos principais jogadores do Corinthians, tanto em jogos do Brasileirão quanto nos jogos da Copa. Tem sido um jogador que tem conseguido prender a bola quando tem que prender, mas um jogador que cria muitas chances para os atacantes do Corinthians e sempre está muito bem na partida e sempre está fazendo grandes atuações desde a chegada do atual treinador. Como o Corinthians ainda não tem Yuri Alberto e nem Memphis Depay, que ainda vive aí a expectativa pela renovação de contrato, e o Yuri Alberto ainda está lesionado, uma lesão na coxa, que provavelmente aí só deve retornar para o jogo da segunda rodada, para o jogo de volta da Libertadores, o atacante do Timão, o camisa 9, novamente ainda deve ser o Pedro Raul, um jogador que sofreu muitas críticas no Timão, com razão muitas das vezes, mas nos últimos jogos tem entregado raça, tem entregado aquilo que o torcedor corintiano gosta, então acredito que novamente ele deve ganhar a sua chance como camisa 9 e acredito que temos que apoiar, pois é um jogador que vem marcando gols, mas também vem se entregando defensivamente, demonstrou isso na partida contra o Rosário Central na Argentina. Os desfalques do Corinthians para essa partida, como já disse, ficam por conta do Yuri Alberto e do Memphis Depay, que ainda é uma incógnita do Corinthians. O Vitinho e o Kaique, ambos passaram por cirurgias no joelho e ficaram fora também desse confronto. O Zacarias Lapiari também com um problema no joelho é desfalque do Corinthians e esses são os desfalques do Timão e essa é a provável escalação do Corinthians para esse confronto contra o Cruzeiro. Não espero um jogo fácil, pois o Cruzeiro é uma equipe que figura no topo da tabela e vem cada vez mais engrenada aí no Brasileirão com o treinador Arthur Jorge, mas mesmo assim, havendo uma possibilidade do Cruzeiro poupar para o confronto contra o Flamengo, acredito que o Corinthians vence essa partida por 2-1 com gols de Pedro Raul e de Caio César. E agora eu quero saber de você, fiel. Deixe nos comentários qual o seu palpite para Corinthians e Cruzeiro pela 23ª rodada do Brasileirão. Valeu, pessoal, e te espero aqui nos próximos vídeos.